A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia. Chegamos mais um dia para falarmos da palavra de Deus, aonde Deus ele tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos no canal do YouTube @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus, dê um joia, compartilhe esta mensagem, se inscreva no canal, porque a bênção do céu está sobre nós. Glória a Deus, aleluia. Hoje é domingo, 26 de julho, 20 para as 4 da manhã, 3h40 da manhã. Glória a Deus. Uma madrugada onde Deus ele opera milagres e maravilhas para aqueles que crerem na palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, hoje é uma palavra, está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos 3, 4 e 5. Somente esses 3 versículos que nós iremos ler agora. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Aleluia. Meus irmãos, o que nós entendemos nesta palavra? E o título, ele está escrito assim: a defesa de Estevão no Sinédrio. É esse mesmo Sinédrio que crucificou Jesus, é esse mesmo Sinédrio que praticamente condenou Estevão. Estevão, em sua defesa, ele estava dizendo sobre o pai Abraão. Na época, eles consideravam como o pai Abraão. Por quê? Porque o Abraão foi o primeiro aonde Deus ele lhe deu a promessa. Porque Abraão, ele era justo, assim como Jó. Abraão, onde começou toda a trajetória do povo judeu, onde começou toda a trajetória, onde nós estamos aqui também. Meus irmãos, esta palavra, ela é muito forte, ela tem vários aspectos. Ela tem um aspecto de um servo de Deus, aonde ele padeceu por falar a verdade. E tem outro aspecto de Deus, de um servo de Deus que recebeu uma promessa, a qual acreditou com a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Abraão, ele foi o pai da fé. Porque Abraão, ele acreditou no Senhor, nem antes ainda de ter conhecido. Porque Deus, quando fala aos nossos corações, nós sabemos que Deus está falando conosco. Assim como Cristo, lá em Mateus, disse que as ovelhas conhecem a tua voz e as ovelhas obedecem à voz do pastor, porque ele é o pastor de ovelhas. Meus irmãos, Estevão, ele estava dizendo, ele estava se defendendo. Olha só como que acontece hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas cometem erros, crucificam as pessoas que dizem a verdade, e as pessoas que dizem a verdade, elas têm que se defender. Olha só até que ponto chegou. Olha só, as pessoas erradas, elas condenam as pessoas verdadeiras, e as pessoas verdadeiras, elas têm que se defender do correto para as pessoas erradas.
Confundi um pouquinho, né? Vamos explicar melhor. Ou seja, o mundo ele jaz do maligno. E quando o mundo ele jaz do maligno, o mundo ele age pelo erro. E o mundo ele vai condenar o que é certo e correto. É o que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia, o sistema maligno do mundo, eles estão implantando algo tão terrível que o erro, ele está sendo, o acerto, o correto, ele está sendo condenado pelo erro. Porque nós aprendemos que errado é errado, o certo é certo. Quando Deus colocou a lei através de Moisés, o que Deus quis dizer? Deus quis ensinar ao povo que errado é errado, o certo é o certo. Mas no decorrer do período, após a crucificação de Jesus, o que se ocorreu? O anticristo se levantou, a maldade da terra se levantou e começou a criar isso de muito tempo, começou a criar e trabalhar na mente das pessoas, sendo que o errado é certo e o certo é errado. Aqui, Estevão ele estava se defendendo, porque Estevão, ele com a tua fé, Estevão agindo pelo certo, correto e justo, assim como Cristo também fez, porque Cristo ele teve que se defender daquelas pessoas que estavam erradas. Olha só, quando Cristo diz que o mundo jaz do maligno e que o mundo, antes de nos aborrecer, o mundo aborreceu a Cristo primeiro, porque o mundo ele não entende o que é certo, o mundo ele só entende o que é o errado. Porque, meus irmãos, tem duas diferenças. Diferença em andar com Cristo e andar no certo. E a diferença em andar no mundo e andar no errado. Isso é um caso muito grave, meus irmãos. Porque muitas pessoas elas andam no erro pensando que estão certas. Por quê? Porque as pessoas elas estão no mundo. Até mesmo pensando que estão agradando a Cristo, mas não estão. Elas estão agradando ao mundo. Porque, meus irmãos, como foi dito ontem, não podemos agradar a dois deuses. Há de agradar a um e desprezar o outro. O cristão também ele não pode ficar em cima do muro, porque em cima do muro ele é morno, ele não é frio e nem quente. Ele é morno, e se é morno, ele é vomitado. Ou você é de Deus, ou você é das trevas. Ou você tem caminho para o céu, ou você tem caminho para o inferno. Não existe meio termo. O mundo, ele quer enganar o ser humano, fazendo o ser humano acreditar que existe meias palavras, que existe meio mundo, que existe meio termo, que existe meio isso, meio aquilo, meio não sei o quê. E começa a inventar muitas coisas. Para quê? Para confundir a mente humana. E contudo, afastando esse indivíduo, esse ser humano da presença do Senhor. Porque o que nós estamos vendo, o sistema do mundo, ele tirou toda a educação das escolas. O sistema do mundo, ele tirou toda a sabedoria. O sistema do mundo, ele tirou toda a cura. O sistema do mundo, ele está sendo programado para destruir a humanidade. Porém, o ser humano ele só tem uma saída, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem anda em Cristo Jesus não anda em trevas. Aleluia, aleluia. Quem anda com Cristo não anda em trevas. Porque Cristo, quando padeceu por nós, quando Cristo foi crucificado por nós, Cristo ele nos trouxe a palavra, Cristo ele nos trouxe a verdade, porque ele é a própria verdade. Ele é a palavra, ele é a vida. Então, nós temos uma comparação. Quem gosta de andar no mundo,
anda nos caminhos tortuosos, nos caminhos tortos e somente desce. Quem anda com Cristo anda no caminho correto, no caminho justo, no caminho reto e subindo. Glória a Deus. Há uma diferença em nós andarmos com Cristo reto e subindo e andarmos no mundo tortuosos, tortos e descendo. Olha a diferença. Cristo, nós andamos reto e subimos. No mundo, nós andamos tortuosos e descemos. Aí está a diferença. Porque Deus, quando deu o livre-arbítrio, Deus ele está batendo na tecla, porque Deus ele deu o livre-arbítrio de nós escolhermos para onde queremos ir. Deus ele deu o livre-arbítrio para que nós escolhemos o nosso próprio caminho. Porque Deus ele tem um caminho para cada um que nasce. Deus ele sabe todos os fios de cabelo que nós temos na cabeça. Deus ele chama todas as estrelas pelo nome. Deus ele sabe tudo ao nosso respeito. Lembra quando ele disse a Jeremias? Eu conheço desde o ventre da tua mãe. Em Salmo 119, ele diz assim: antes de ser informe, eu já sabia o que você era. Então Deus, perdão meus irmãos, Deus ele tem um caminho para todos nós. Mas nós mesmos que desviamos do caminho do Senhor. Meus irmãos, quando nós vemos algo acontecer com alguma pessoa, com alguma assim, é porque com certeza algo aconteceu para que aquela pessoa estivesse daquela forma. Porque, irmãos, muitos dizem, eu não tive oportunidade, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Todos temos oportunidade. Vou dar um exemplo. Conheço pessoas que nasceram sem pai, sem mãe, sem ensinamento nenhum. Hoje é um servo de Deus. Hoje é bem-sucedido. Hoje ele está no caminho do Senhor. Outras pessoas com pai, com mãe, com tudo, com providências, tudo, mas está nos caminhos errados. Porque todos nós temos uma chance. Todos nós temos um caminho a percorrer. Este servo que vos fala também, ele nasceu com pai, ele nasceu com mãe. No entanto, foi desviado do caminho que era correto. Mas pela misericórdia do Senhor, este servo está aqui. Este servo conheceu o erro, conheceu o mundo, conheceu tudo que poderiam imaginar que existe no mundo. Mas Cristo, pela tua misericórdia, me resgatou daquele Seol, me resgatou daquele lodo a qual esse servo andava e me trouxe até aqui para trazer esta palavra para os nossos corações. Porque Cristo, ele é transformação. Cristo, ele é a verdade. Cristo, ele é a vida. Cristo, ele é o caminho. Por quê? Porque Deus, ele... Eu sinto a palavra de Deus. Eu sinto Deus falando através deste servo para quem está desse lado. Para quem está desse lado e que está nos caminhos errados. Deus ele está dando testemunho de que ele é poderoso, de que ele pode mudar. Se você é essa pessoa que está fraco na fé, se você é essa pessoa que está precisando desta palavra, ouça o que o Senhor está dizendo nesse momento. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque quem anda comigo anda na vida eterna. Quem anda comigo tem águas cristalinas que dura para sempre. Quem anda comigo nunca mais terá sede. Quem anda comigo tem a vida eterna. Quem anda comigo tem tesouros escondidos no céu. Quem anda comigo tem a salvação. Quem anda comigo não é confundido. Oh, glória a Deus, aleluia, meu Pai. Quanta presença de Deus neste lugar. Aleluia. Quanta presença de Deus neste lugar. Aleluia.
Aleluia. E assim, meus irmãos, o caminho é esse, porque Deus ele transforma. Assim como aconteceu com Estevão. Estevão ele foi escolhido dentre 7 diáconos, ele foi escolhido como o que tem o Espírito de Deus, como que é reto e como que é justo, e foi escolhido justamente para uma missão, para ensinar às pessoas o caminho correto do Senhor. Assim como o Senhor escolheu este servo para estar mandando, para estar falando esta mensagem nesse momento, porque Deus ele tem um propósito para cada um. E muitos falam de propósito, mas o verdadeiro propósito é Cristo, porque Cristo ele é o dono de nossas vidas. Cristo é que ele nos dá direção para nós sabermos o correto e o justo, porque como o mundo jaz do maligno, o mundo ele quer nos ensinar que o erro é bom e que o mal é mal, que o erro é bom e que o bom é mal, mas Cristo ele é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Meus irmãos, se você, meu irmão, minha irmã, que está deste lado ouvindo esta palavra, Deus está dizendo ao teu coração que só Ele pode salvar, só Ele pode te transformar, só Ele que pode levar a verdade ao teu coração. Se você está vivendo uma vida de erro, uma vida de engano, pensando que o mundo vai te dar alguma coisa, esqueça. Entre nos caminhos do Senhor nesse momento. Entre nos caminhos do Senhor nesse momento. E esta palavra está indo para você, que ainda não conhece a palavra de Deus, está vendo isso, que parou aí para ver isso. É para você essa palavra. É para você essa palavra. O que você passa, Deus ele tem uma promessa na tua vida. Deus ele quer mudar a tua vida. Só abra o teu coração para que Deus possa entrar, para que Deus possa ceiar, para que Deus possa te transformar e multiplicar a tua sabedoria. Porque a sabedoria de Deus é o que nós temos. Porque a sabedoria é o princípio da adoração a Deus, é o princípio da obediência a Deus. Aleluia. Porque o único caminho é Cristo. E Cristo nos leva à vida eterna. E a vida eterna nos leva a conhecer Deus. Porque em Apocalipse diz que no final, nós, os filhos de Deus, nós teremos o corpo transformado. E Deus, ele descerá do céu e morará conosco para todo sempre. E nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Aleluia. A vida eterna nos aguarda. Aqueles que andam no caminho do Senhor. Aleluia. Aleluia. É o que Deus está dizendo nesse momento. Meus irmãos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aleluia. Meus irmãos, como está forte esta palavra. Porque esta palavra ela é digna de toda adoração. Meus irmãos, não se esqueçam que Cristo, ele tem vitória. Cristo, ele tem transformação. O mundo, ele jaz do maligno, mas Cristo, ele é vida e vida com abundância. Amém, Senhor? Amém? Até aqui falou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quão forte é esta palavra. Quão forte é esta palavra. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, que forte, que forte. Não se esqueça que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que nele crê não é confundido. Aquele que tem Jesus, ele não é confundido. Oh, glória. Aleluia. Aquele que tem Cristo no teu coração, ele não é confundido.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, chegamos ao fim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e dê aquele joinha. @Momento Único Oficial com 2 F. Até mais.